Oi, Dulce. Calma, mulher. Oi! Ajeita. Oi, calma. Para mim já estava ao vivo aqui. Já estava mesmo, eu que lediei. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Então tá bom. Então vamos. Aqui já está trovejando. Vamos antes que comece a pingar. Aí, ó, você deu uma travadinha para mim. Será que eu travei para você? 1, 2, 3, Dulce chamando. Dulce, eu travei para você? Eu travei para Travou. você? E você travou para mim. Eu Como também pode ser travei. mais Eu divertido também isso? travei. Nós duas travamos. Eu vou entrar pelo celular. Não, agora deu uma melhorada. Vamos ver, qualquer coisa já está aqui no gatilho, aí eu troco para o celular, tá? Tá Vamos bom. lá. Bom, vamos lá. Eu começo? Nós paramos na página 50 do livro A Lei Universal da Atração. Pessoal, começa aí, Cris, hoje. Eu queria azul e amarelo, mas recebi o verde. Quando você estiver certo a respeito de qualquer coisa que queira, você receberá todos os resultados que quer. Mas normalmente você não está completamente certo. Você diz, por exemplo, eu quero a cor amarela e quero a cor azul, mas acaba com o verde. E então diz: como eu consegui o verde? Eu não queria isso, mas veio isso com sua mistura de outras intenções. Claro, misturar a cor amarela com o azul cria a cor verde. Assim, de uma maneira similar, no nível inconsciente, há uma mistura de intenções que está ocorrendo continuamente em você. Mas isso é tão complexo que o seu mecanismo de pensamento consciente não consegue abranger tudo, mas seu ser interior pode abranger tudo isso e pode lhe oferecer um guia emocional. Tudo que é requerido é que você preste atenção à maneira como se sente e se permita ser levado para o que faz sentir bem, enquanto permite mover-se para longe das coisas que não fazem sentir-se bem. Quando você praticar um pouco a clareza das suas intenções, você se pegará, já nos estágios iniciais, interagindo com outros, sabendo se o que estão emitindo é de valor ou não. Você saberá se quer convidá-los para a sua experiência ou não. E eu acho que isso é fabuloso, porque assim, na realidade, o quanto, né, que a gente fica assim perdido em dúvidas ridículas, sabe assim, pequenas. E eu falo isso, gente, com certa propriedade, até brincava muito, me identificando com as características do meu signo zodiacal, e aí depois eu fui até parando com isso para parar de criar coisas interessantes. Agradeço aí minha amiga Dulce, mas de verdade, o quanto que as dúvidas, né? Eu brincava assim, eu sou geminiana, e aí dizem que todo o ser de gêmeos, né, tem tendência a ter dúvida, não decidir. Mas isso é só uma desculpa. Na Mas realidade, me dúvida, falta clareza, é a melhor coisa do mundo. A mas me falta dúvida. clareza exatamente das coisas que eu quero para mim. E isso me atrapalha muito. Mas isso não tipo assim, quando você para de se identificar, né, com o arquétipo do signo, você chama para você a responsabilidade. Então, assim, é começar a fazer essa peneira, o que, que mais me agrada, o que não me agrada, e aí você vai afunilando, né? Mas decidir sobre coisas simples do dia a dia, a cor de uma roupa, a cor. Eu quero um carro. Que carro? Nossa, eu adoro todos os carros. Eu quero uma Ferrari vermelha, outra azul, outra amarela. Hello! Sabe assim, dá para ser mais específico? Dá Então, para assim, ser uma de cada vez? Qual que é a primeira? ser específico para mim sempre foi algo torturante, sabe assim, tipo, ai, decide, você tem que decidir agora. Nossa, como aquilo me fazia mal. Hoje já está sendo mais tranquilo.
mas não menos sofrido, tá? Tá sendo mais tranquilo porque eu entendo que é um processo, que eu tenho que ir realmente dando clareza para as minhas intenções, né? Que quando eu dou, quanto mais clareza eu dou para as minhas intenções, melhores são as respostas que eu obtenho. Sabe, o fluxo universal, ele flui com muito mais facilidade, com muito mais leveza. Então, vem pessoas afins, né, na mesma sintonia, para mim, de um processo, de um fluir, assim, de um crescimento profissional, de um crescimento educacional, motivacional, enfim. Você vai atraindo pessoas, vai atraindo situações, cursos, você até como que fala? Até o tráfego do Instagram ou do YouTube, ele te acha com mais facilidade, sabe? Porque você realmente começa a acessar coisas que têm a ver com você. E tudo parte de uma decisão. E outra coisa que me ajudou muito nesse processo, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas não estão escritas na pedra, sabe? Não é assim aquela coisa que, nossa, escolhi isso e agora eu não vou poder mudar nunca mais forever. Não é isso, né? Então, isso é libertador, né? Porque muitas vezes você fica postergando uma decisão por achar que uma vez que você tomou uma decisão e empenhou a sua palavra, você não pode recalcular a rota, você não pode voltar atrás, você não pode modificar o que você disse, o que você falou, o que você pensou. E isso é uma mentira. E é uma mentira que te mantém preso nessa matrix. Muitas pessoas, isso, eu não sou o único alecrim dourado, não, tá, gente? Tem muita gente que fica preso nessa ideia. Então, se liberta. Você decida, sabe? Decida sem medo, ou com medo mesmo, tome a decisão e vai, entende? E se precisar mudar, você recalcula sua rota. Você senta com clareza, sabe, com definição, com o pé no chão. Faça tudo primeiro que for o que se requer ali para que aquilo dê certo. E viu que não deu certo, viu que foi uma decisão errada, viu? Enfim, mudou de ideia, sem peso na consciência, sem chibata no lombo, você entendeu? Simplesmente vai e recalcula a rota. Isso mesmo. E assim, É o de que eu tenho verdade, não é aprendido. esse tipo de dúvida que cria mais, né? O que cria mais é a dúvida, é outro tipo de dúvida que eu quis falar, né? Porque É. isso aí já não é a dúvida, é a falta de clareza. Falta de Às vezes clareza. você tem clareza, mas você tem dúvida sobre outras coisas, sei lá, né? Assim, Uhum. tem até uma frase que fala que o contrário da sabedoria não é a ignorância. É o quê mesmo? É você achar que sabe tudo, né? É você não ter dúvida de nada. Né? E a gente tem que ter sempre dúvida, a gente tem que estar sempre questionando, não é o que a gente fala aqui todo dia? Questione tudo, questione tudo, Uhum. questione tudo. Assim a gente vai mudar, gente. Sem questionar, a gente não muda nada. Verdade. Vamos lá. Vai lá, Ó, Cris. como a vítima atrai o ladrão? Jerry, posso entender ladrões como sendo atraídos para os que eles roubam, para os que eles roubaram, mas é difícil ver vítimas inocentes, como elas são chamadas, atraindo ladrões, ou pessoas sendo discriminadas pela atração do preconceito. Abraham, mas são exatamente igual. O assaltado e o assaltante são criadores do evento. Jerry, um deles está pensando sobre o que não quer e conseguindo isso. O outro está pensando sobre o que quer e obtendo a essência vibracional daquilo. Em outras palavras, eles estão, como você diz, numa compatibilidade vibracional? Abraham, não faz diferença se você quer aquilo especificamente ou não. É a essência vibracional dos temas de sua atração que é atraída. Aquilo que você realmente, realmente quer, você obtém. E aquilo que você realmente não quer, você obtém também.
O único jeito de evitar desenvolver um pensamento emocional poderoso sobre algo é não pensando sobre o primeiro não tão poderoso pensamento, que é somado pela lei da atração. Digamos que você leu em um papel que alguém foi roubado. A menos que você leia algo detalhado de que lhe traga grande emoção, ler o papel ou escutar sobre o roubo não irá necessário, não será não irá necessariamente colocá-lo no modo de atração. Mas se você ler algo, ouvir algo na televisão, né, ou discutir aquilo com alguém, até que você comece a sentir uma resposta emocional sobre aquilo, você começará a atrair a experiência similar para perto de você. Quando você escuta as estatísticas do percentual de sua população que será roubada este ano, esse é o pior, né? Você precisa entender que os números não são tão altos e estão ficando cada vez mais altos, porque muitas pessoas estão estimuladas pelo pensamento. Aqueles alarmes não protegem você dos ladrões, mas ao invés disso, fazem deles uma possibilidade. Eles fazem um trabalho tão bom em alertar você sobre a prevalência dos ladrões, trazendo trazendo aquela consciência para a sua atenção, de novo, que você não apenas pensa naquilo com emoção, mas você começa a ter a expectativa daquilo. Não admira que você tenha muitas das coisas que não deseja. Você dá tanta atenção às coisas que não deseja. Recomendaríamos que, se você escutar sobre um assalto, que você diga: essa é uma experiência deles. Eu não escolho isso. Anota isso, gente, num pedacinho de papel assim, sabe, num papel, anota, cola em todo lugar assim. Essa é uma experiência deles. Eu não escolho isso. Então, libere o pensamento daquilo que você não quer e pense no que você quer, porque você obtém aquilo em que pensa a respeito, queira ou não. Você veio para esse ambiente como tantos outros, porque você queria a experiência maravilhosa da cocriação. Você pode atrair aquelas pessoas da sua população com quem você gostaria de criar positivamente. E você pode atrair das pessoas em sua vida as experiências que você gostaria de criar. Não é necessário ou possível evitar ou esconder-se de pessoas ou experiências indesejadas, mas é possível atrair apenas as pessoas e experiências que lhe agradam. Gente, olha que libertador tudo isso. Chega de patetice, dona Dulce Maria. Parou? É por isso que eu Por falo hoje que chega? a fantasia é muito melhor do que você ficar olhando para coisa ruim, entendeu? Ai, gente. E assim, gente, a fantasia que a gente fala não é a fantasia, o mundo da fantasia. É você criar a realidade que você deseja dentro da sua mente. E ao invés, sabe, de ficar assistindo televisão, ao invés de ficar. Você cria imagens daquilo, cria imagens, sabe? Pode ser revista, recortes de revista. Você pode mandar imprimir umas coisas, cola sua foto junto ali, sabe? Com a Ferrari vermelha, com aquela casa maravilhosa. Você pode fazer uma montagem e manda imprimir. Uhum. E pode ter certeza, gente, que aí você fica admirando aquilo e sentindo alegria, e sentindo paz, sentindo. Maravilhoso. Isso é uma fantasia que você está trazendo para sua realidade. Enquanto que se você fica assistindo noticiário, vendo os assaltantes, e aí você sai na rua assim, né? Ai, que medo Ou de nem ser sai. assaltado. Porque eu vi no Ou nem noticiário sai, que né, tem Dulce? muito. Hã? É.
ou nem sai, porque assim, É, verdade, hoje você tem uma população gigante que está cada vez mais enclausurada por medo, tem pânico de sair de casa, exato, pânico. porque ficam olhando para isso. E se sair, vai acontecer. E você sabe o que está perigoso acontecer? O ladrão entrar lá na casa delas, de tanto que elas olham. Fica criando isso. E olha só, gente, de verdade, a responsabilidade é toda nossa. E é claro que, como diz lá na Bíblia, o escândalo é necessário porque você criou, né? Ou seja, a situação é necessária. Você criou, vai vir. Mas isso também não vai tirar a responsabilidade de quem vai lá tirar coisas de vocês. É a lei de causa e efeito, tá? Não estou falando que o ladrão é um coitadinho, não. Ele também vai responder pela causa e efeito, né? Contra a lei dos homens e contra a lei do universo. Mas, porém, todavia, você também tem uma parcela nessa situação por ter atraído isso com seus pensamentos e emoções recorrentes. E outra, só para lembrar, a gente, você pode até falar assim, ah, eu não sei disso, não sabia, até agora. Para de patetice, porque a gente acabou de falar, você acabou de ver, entendeu? Então, assim, não vem com historinha, conversinha de tipo, ah, eu não sei disso. Até porque é lei, gente, lei é lei. Né? Se você entrar com o carro na contramão, você vai ser multado. Simples assim, é uma lei, né? E as leis universais são melhores ainda, porque não tem como burlar, não tem jeitinho, não tem. Então, assim, lei da atração é simples, é isso. Parou, Você pensou, sabe que sentiu, tá criando, tá criando. lá em 1980, na década de 80, quando eles criaram a nossa Constituição, todo mundo ganhou uma Constituição. Você ganhou a Constituição? Ganhei. Ganhei. Então, todo mundo ganhou. Você já leu a Constituição? Já, mas num período de não consciência. É algo que eu preciso reler. Então, quando você lê a primeira página, está escrito o seguinte: você alegar ignorâncias da lei não te isenta de ter que cumpri-la. Sim. Isso na lei dos homens. Imagina na lei do universo, que ninguém escapa. Então, gente, lá não vai ter advogado para você não, entendeu? É assim, é um negócio que Criação está em tempo lá, real. entendeu? Já é. Já é. Ó, deixa eu ir mais um E pouquinho você, aqui. você Desse... gostando ou não, conhecendo ou não, sabendo ou não, gostando, querendo ou não, você já está Tá, submetido a gente? essas leis. Você já está Tá. criando o que quer e o que não quer. Então, qual que é o melhor caminho? Você aprender e aprender a criar com a sua consciência. O que Verdade. quer. Simples Só. assim. Ponto. Final. Pronto. Final. Ó, decidi melhorar minha vida. Jerry. Lembro-me que quando criança tinha uma saúde extremamente frágil e meu corpo era muito fraco. Então, adolescente, decidi e comecei a fortalecer meu corpo e aprendi como me defender. Pratiquei artes marciais e fiquei muito bom na autodefesa. Do tempo em que era um adolescente até os 33 anos de idade, raramente se passava uma semana sem que eu usasse o que costumávamos chamar de luta de punhos, em que eu não batesse na cabeça de alguém. Então, meu 33º ano, após ler na antologia do Talmud, será isso, Dulce? Antologia do Talmud, sobre a contraproducente vingança, tomei algumas decisões importantes e uma delas era que pararia de me vingar. E desde então, não tenho tido que bater em ninguém. Em outras palavras, todas aquelas pessoas que eu acreditava estarem selecionando outras para começar a lutar comigo, do dia em que eu parei de praticar a luta, física e mentalmente, aqueles lutadores provocadores pararam de vir para a minha experiência. Abraham. Assim, em seu 30º ano, você mudou a direção de sua atração,
Você vê através do processo de viver uma vida e deixar de fora aqueles lutadores. Semana sim, semana não, você chegou a muitas conclusões sobre o que eles queriam e o que não queriam. E embora você não tenha estado consciente com cada luta que você vivenciou, você se tornou claro sobre não querer aquela experiência. Você não gostava de ser ferido, você não gostava de ferir os outros, e embora você sempre tentasse, se, sempre, não, e embora você tenha se sentido inteiramente justificado em sua razão para lutar, as preferências claras estavam nascendo em você. A atração do livro que você mencionou veio à tona por causa daquelas intenções. E quando você leu o livro, ele respondeu às questões que haviam sido formuladas em seu interior, em vários níveis do seu ser. E conforme aquelas respostas vieram, uma nova intenção foi elucidando-se, e um novo ponto de atração nasceu em você. Olha que lindo! E isso, sabe o que que é também, gente? É aquele ponto em que você estava assim, nossa, tô querendo alguma coisa diferente, já fiz de tudo e nada muda, e de repente você veio parar aqui, nessa aula maravilhosa. Olha que lindo! Parabéns! Criou essa maravilha, vamos crescer e expandir cada vez mais. Porque lá em alguma parte de você, no seu subconsciente, já estava pedindo por mudança. Já estava pedindo, de repente, por uma leitura diferente, por pontos de vista diferentes. Você Uma entende? E consciência aí, mais alargada. nós duas aqui, do lado de cá, não que a gente saiba muito, não. Na verdade, a gente está aqui aprendendo muito, todo dia, sabe? Mas a gente está com esse desejo de realmente ser canal, de realmente expandir e de fazer não só por nós, não só para a gente, de fazer para o maior número possível de pessoas. Para aquelas que se conectarem com a nossa energia, para aquelas que estão em busca também, que querem crescer, expandir, que de repente estão em sofrimento por algum motivo. Então, é tudo muito lindo isso, né? E você vê que não tem erro no universo, não tem erro nessa lei divina. Então as coisas vão sendo atraídas, vão atraindo, vão se repelindo. Pessoas vão saindo da tua vida, do teu convívio, outras vão chegando, né? E é maravilhoso tudo isso. Gratidão. Fiquei É até isso mesmo. emocionada agora. Eu Permita-se, permita-se. vou procurar esse livro aqui que ele falou aqui, que eu fiquei curiosa. Muito bem. Você continua? Quer que eu continue? Quer que eu vá mais um pouquinho? Vou mais um pouquinho. Não, eu pego, tá tudo bem. Então, pega. Vamos lá. O que há por trás de nossas religiões e preconceitos raciais? Gente, você acha que não existe preconceito racial? Existe, infelizmente existe, tá? De todos os lados. De todos os lados. Vamos lá. Jerry, por que há preconceitos? Abraham, constantemente é sentido que há os que não gostam de certas características em outros seres. Assim, nesse não gostar dessas características, eles são responsáveis pelo preconceito. E esse não gostar, né, é responsável pelo preconceito. Queremos sinalizar que não é apenas o que faz isso que causa o preconceito. Muito constantemente, o que se sente discriminado é o criador mais poderoso dessa experiência. O ser que sente que os outros não gostam dele, independente da razão, seja religiosa, racial, de gênero, status social, não importa a razão pela qual ele se sinta discriminado, é a sua atenção ao tema da discriminação que atrai o problema. Isso, vou falar de novo, não isenta as pessoas que
discriminam, que têm preconceitos, que causam dor nas outras pessoas, tá? Não isenta elas da responsabilidade de seus atos. Mas, sim, nós criamos para nós muitas coisas. Quantas vezes a gente se sentiu rejeitadinho porque estava pobrezinho no lugar? Aí esse lugar é muito rico para mim. Quando a gente entra num lugar pensando isso, você pode ter certeza que alguém vai olhar para você, sabe, daquele jeito assim, ó, de cima embaixo, de baixo em cima, 3 vezes, Tipo, o para que que você você está fazendo aqui, entender. né? Hã? O olhar da pessoa é tipo, o que que você está fazendo aqui? Ou É tipo assim, você não aqui é, não é o lugar. você não é É, para, isso daqui não é para você. exato. E assim, você atrai isso quando você já vai para aquele lugar com medo de que isso aconteça, ou achando lá tem pessoas que fazem isso, né? E pode ser que aconteça isso, e vai acontecer, né? Mas como seria você se amar? Gente, Deus não erra. Deus não erra. Deus nos deu um corpo. Nessa vida aqui, né? Eu tô branca, no meu ponto de vista, até demais. A Cristina tá morena, do cabelo encaracolado, do olho verde. E eu vou contar para vocês o seguinte: lá nos Estados Unidos, ela seria alvo de muito preconceito. Porque os negros de lá, eles são muito preconceituosos. Então, é muito triste ver, gente, esse negócio. E tem gente que tem preconceito de pessoas, né, que se colocam como LGBT, XSZ, que eu não sei os nomes das palavras, mas tá tudo bem, todo mundo já entendeu. Religioso, quantas vezes, não sei se você já teve oportunidade, por exemplo, de conviver com uma pessoa espírita, umbandista, muçulmano, pessoas que têm religiões que não são assim, vamos falar, são as minorias. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas, assim, são pessoas que, de certa forma, sofrem algum tipo de olhar preconceituoso, porque, vamos falar a verdade, né? Mas presta atenção, o quanto nós temos esse medo de sofrer esse preconceito. E aí você atrai. Estou falando por mim mesma. Eu sou espírita há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Fui espírita. Fui, né? Porque hoje em dia eu nem posso falar que eu sou, porque para você ser espírita, você tem que estar fazendo atos de caridade, você tem que estar trabalhando no bem, você tem que estar estudando, né? E eu hoje eu não estou fazendo nada disso. Então, de verdade, eu posso dizer que eu sou uma espírita não praticante. Mas no começo, porque eu vim de outras religiões que recriminavam muito o espiritismo, eu já chegava nos lugares achando que eu ia ser recriminada. E adivinha o que acontecia? Então, por muitas vezes, eu escolhia não falar nada, não, sabe, não falar nada, para eu não ter aquilo. Mas isso também é errado, porque isso também é um preconceito de você para você mesmo, para o que você acredita e para o que você escolheu. E isso também cria preconceito dos outros com você. Isso vai estar reverberando no seu campo. Então, presta atenção nisso, hein? Ame você e as suas escolhas. Se amanhã você mudar de escolha, como diz a Cristina, tá tudo certo. Mas honre suas escolhas. Honre. Semelhantes se atraem e opostos se atraem? Jerry faz essa pergunta aqui, ó. Abraham, há uma afirmação que não parece coerente com o que escutamos de você. E essa afirmação é: os opostos se atraem. Isso parece diferente do que você ensina, tanto quanto os semelhantes se atraem. Por exemplo, parece que os opostos se atraem
como um homem extrovertido se casa com uma mulher tímida, ou uma mulher extrovertida que será atraída por um homem tímido? E o Abraham responde: tudo e todos que você conhece estão emitindo sinais vibracionais. E esses sinais precisam se compatibilizar antes que a atração aconteça. Mesmo em uma situação onde as pessoas pareçam ser diferentes, precisa haver uma similaridade vibracional com base dominante para que eles estejam juntos. É a lei. Em todas as pessoas há vibrações do que elas desejam e vibrações de falta do que desejam. E tudo o que vem para suas experiências sempre se compatibiliza com as vibrações dominantes, sem exceção. Deixe-nos introduzir a palavra harmonia. Quando dois são exatamente o mesmo, então suas intenções não podem ser realizadas. Em outras palavras, um que quer vender não atrai outro vendedor, mas a atração de um comprador traz a harmonia. O homem tímido atrai uma mulher extrovertida porque a sua intenção é ser extrovertido. Então está nele, na verdade, atraindo o tema da sua atenção, da sua intenção. A caçarola magnetizada, cuja essência é ferro, atrairá para si outro objeto cuja essência for ferro, ou seja, um parafuso, um prego ou outra caçarola de ferro, mas não atrairá uma caçarola feita de cobre ou alumínio. Quando você sintonizar o receptor do seu rádio para a frequência da FM 98.7, você não pega o sinal da AM 630, sendo transmitido de uma torre de rádio. Essas frequências precisam se compatibilizar. Não há nenhuma evidência vibracional em nenhum lugar do universo que valide a ideia de que os opostos se atraem. Não se atraem. Só nos ímãs, né, gente? Só nos ímãs. Olha aqui os ímãs aqui. Ó, Você sabe positivo uma e coisa que negativo. sabe uma coisa que eu sempre dizia assim, ó, e para mim faz muito sentido também. Às vezes, os opostos, o que é aparentemente oposto, pode se atrair, mas são os iguais que se mantêm. E isso é muito nítido em casais, né? Por exemplo, se você olhar para o Reginaldo, e você estava falando agora, né, de uma pessoa tímida, de repente atrair uma extrovertida. O Reginaldo ele é muito tímido e calado. Eu sou mais extrovertida, mais falante e tudo mais. Reginaldo é meu marido, tá, gente? E assim, é o típico casal que quando a gente começou a nossa relação, todo mundo olhava e falava assim, meu, tipo, nada a ver, sabe assim? Meu, não tem nada a ver vocês dois juntos, e que não sei o quê, porque nós éramos opostos demais. Então, ele sempre gostou do dia, de ver lua, sabe assim? Sempre gostou do dia, do sol. Eu gostava da noite, gostava da lua, sabe essas coisas assim? Tipo água e vinho. Mas, na essência, a gente é muito igual. É muito igual. E por isso a gente tem permanecido aí há 20 e tantos anos. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Pode ver, a maioria das relações que são mais duradouras, elas têm, as pessoas têm muito ponto em comum, tem muita, tem muita ressonância, são muito iguais. Gente, está caindo o mundo aqui de água. Deixa chover. Vai lá, amigo, desculpa. Então, Cris, aqui em casa é a mesma coisa, né? Eu e Marcelo, nós temos tantos pontos em comum que tem hora que eu falo, gente, como que pode a gente ser tão igual? E a gente também, assim, nessa questão de falar, gente, é porque é o seguinte, né? Eu acho que
Alguém tem que dar a voz, né? Tem que dar. Eu falo muito e ele não fala quase nada. Ele é uma pessoa muito analítica e ele fala pouco, sabe? A pessoa que escolhe as palavras para falar. Então é interessantíssimo isso. Vamos lá. E quando o que era bom agora não é mais? Acontece, né? Jerry pergunta o seguinte: como é que algumas pessoas parecem atrair eventualmente algo que elas realmente queriam, mas quando acontece, elas acham que aquilo se transformou numa situação muito negativa? Isso traz dor para elas. E o Abraham responde o seguinte: normalmente, em um estado muito distante do que é desejado, as pessoas decidem o que querem. Em um estado muito distante do que é desejado. É igual você falar que quer dinheiro, mas na verdade você quer ser feliz, entendeu? Você quer alegria. É a mesma coisa, porém tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Mas, ao invés de focar sobre o desejo e praticar a vibração dele, até que consiga um alinhamento vibracional com o seu verdadeiro desejo, e permitindo que a lei da atração vá até o universo e traga-nas para os resultados perfeitamente compatíveis, elas se tornam impacientes e tentam fazer com que aconteça o que querem, pulando para a ação. Mas quando elas começam a agir, antes de terem aperfeiçoado o conteúdo das suas vibrações, o que elas conseguem é algo que se compatibiliza com a sua vibração atual, ao invés de algo que se compatibilize com o que desejam. Então, não é bem o que eu tinha falado, não. Ó, dei um exemplo, mas é outro. É o seguinte, vamos lá. Mas deixa eu acabar de ler aqui o que ele fala. E é grande, hein? Até que você pratique sua vibração, sempre haverá um grande espaço entre a vibração do que você quer e a vibração do que está emitindo. Entretanto, sem exceção, o que vem a você se compatibiliza com a vibração que você está emitindo. Vamos lá. Antes que vocês vão embora, porque ela não está entendendo. Vamos explicar. Você decide o que você quer, tá? Você tem um desejo. Então, você decide, pelos seus pontos de vista, que o que vai trazer aquele desejo para você é ter um emprego melhor, diferente, ou, sei lá, ou entrar num negócio, ou empreender. Tá, vamos supor, você quer trocar de carro. Aí você decide que você precisa ter aquele aumento de salário. E aí você começa a jogar isso para o universo, fazer seus desejos, suas perguntas, né? As coisas que a gente ensina aqui para vocês. Fazer o que ele ensina do seminário ou cinema mental. Só que antes que a sua vibração esteja pronta para atrair a situação certa, que vai atrair o quê? O seu desejo. Você fala assim, não, peraí, gente, é o telefone tocando. Você vai e fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente se sentiu desesperado porque a coisa estava demorando, foi lá agir por nossa conta. Mas a gente não tem que agir, é o pedir e receber. Lembra? A ação não é nossa nesse caso. Por quê? Porque de verdade, muitas vezes a gente está pedindo uma coisa, nosso desejo nosso desejo é trocar de carro. Aquilo poderia vir de uma forma muito simples, muito fácil, muito tranquila. E aí você define e conclui que não, você precisa daquela promoção. E aí você começa a agir para ter aquela promoção. E aí você consegue a promoção. E aí o que acontece?
seus finais de semana vão tudo para o brejo, porque aquele cargo exige que você fique de plantão. Você tem que trabalhar até mais tarde, tem reuniões, você é cobrado de mais coisas e não sei o quê. E de verdade não era isso que você queria. Você só queria trocar de carro. E aí você fala assim, gente, mas não era nada disso que eu queria. O negócio que era para só ter isso, agora eu tenho um monte de problema. Eu tenho menos tempo para os meus filhos, eu não estou comendo direito, eu não estou fazendo meus exercícios, estou aqui na loucura, estou sendo cobrada de um monte de coisa. Não era isso que eu queria. Por quê? Porque as suas definições de verdade vão sempre pela dificuldade. A nossa mente, ela sempre vai dificultar as coisas. O caminho mais simples, quem conhece não somos nós. Então, você só tem que aprender a acertar sua vibração com o seu desejo. Quando você acerta a sua vibração com o seu desejo, quando você começar a olhar para ela no seu seminário mental, com alegria, com aquele amor, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma situação onde você vai ou ganhar um carro, ou ganhar mais, sabe, trabalhando menos. Alguma coisa vai acontecer, ou trabalhando igual, ou você vai ganhar, ou seu salário vai aumentar, você fazendo a mesma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Você recebe um bônus, uma bonificação, sei lá, qualquer coisa vai acontecer. E a gente não tem esse controle. Por exemplo, digamos que uma mulher saiu recentemente de uma relação ruim, onde o seu parceiro maltratava ela verbal e fisicamente. Ela não queria tão pouco e tão pouco gostava disso. Na verdade, ela odiava a vida que tinha com aquela pessoa. Assim, do seu estado de realmente saber o que ela não queria, ela faz uma declaração clara do que quer. Ela quer um parceiro que a ame e que a trate com gentileza e respeito. Mas ela se sente muito insegura em relação a um parceiro e ela se sente muito insegura sem um parceiro e quer um novo parceiro imediatamente. Então, vai a algum lugar onde está acostumada a ir e encontra novas pessoas que parecem agradáveis o bastante. Mas o que ela pode não perceber é que a lei da atração ainda está compatibilizando-a com o que está dominante nela. E exatamente agora, o que ainda é dominante nela é a sua vibração do que ela não quer, porque as partes não desejadas da sua última relação ainda são muito mais ativas no seu pensamento do que as novas intenções que foram estabelecidas. Em sua impaciência para suavizar os seus pensamentos de insegurança, ela entra em ação e pula para a nova relação e obtém mais do que é dominante na sua vibração. Quem nunca viu isso acontecer? Levanta a mão. Nós a encorajaríamos a levar as coisas mais vagarosamente e gastar mais tempo pensando sobre o que ela quer, até que esses pensamentos sejam a base da sua vibração dominante. E então, deixar a lei da atração lhe trazer o seu maravilhoso novo parceiro. Que lindo! Jerry pergunta: Ok, isso faz sentido. É como dizemos, ganhamos mais do que esperávamos. No caso aí, do que não esperava, né? E Abraham responde: esse é o valor do processo do seminário criativo, sabe? Que a gente da fantasia mesmo. Você imaginar, imaginação. Quando você entra em seu seminário, visualizando todas as possibilidades maravilhosas, deixando sua emoção vir quando você está tocando o que você realmente quer, e então trabalhando e se mantendo focado onde se sente bem, então você não terá muito daquilo. Você descobrirá como fazer o que você quer.
você descobrirá como fazer do que você quer sua vibração dominante do que você quer a sua vibração dominante. E então, quando a lei da atração compatibiliza esses pensamentos, você que você tem praticado, você não ficará surpreso. Na realidade, você começará a perceber a manifestação das coisas maravilhosas que você tem praticado em sua mente. Uau! Qualquer coisa é composta de pensamento? Jerry. Jerry pergunta: tudo e todo mundo é composto de pensamento ou pelo pensamento? Ou ambos? E Abraham responde o seguinte: ambos. O pensamento pode ser atraído por outros pensamentos. Gente, olha os cachorros. Fazer o quê, né? A gente não controla. Fazer o quê? Então, o mundo é composto de pensamento e pelo pensamento. É a tinta e a tela, não é, Cristina? É a tinta e o pincel. A tinta, a tela, a paisagem, né? O pintor, é tudo. É. É lindo. Então, vamos lá. O pensamento pode ser atraído por outros pensamentos através do poder da lei da atração. O pensamento é a vibração sobre a qual a lei da atração age. O pensamento é a coisa ou manifestação e também é o veículo através do qual todas as coisas são atraídas ou criadas. Veja o meu mundo como uma espécie de cozinha. Veja o seu mundo, como uma espécie de cozinha bem abastecida, onde cada ingrediente possível que já foi imaginado, considerado, pensado ou desejado existe em abundância, numa quantidade infinita. E veja-se como o chefe, solicitando que venha das prateleiras de sua cozinha qualquer ingrediente, em qualquer quantidade que você deseja, e você está misturando todos para a criação do seu bolo, que nesse momento o agrada. Então, gente, é a questão, é a lei dos recursos, né? Que está nas 11 leis do Raymond Howell. Nós já temos todos os recursos disponíveis. Tudo é energia, tudo que existe é energia. E o nosso pensamento é energia pura. Energia cria matéria. O que é que você quer criar? Começa a pensar nisso. Tudo que você está pensando de forma recorrente, você está criando, seja coisa boa ou não boa. Então, começa a pensar no que você quer criar. E esses ingredientes já estão disponíveis para você. Você não tem que definir como isso vai vir. Você só tem que ordenar que venha. Você percebe que o chefe não vai lá buscar? Olha só. Ele solicita que venha das prateleiras de sua cozinha qualquer ingrediente. Ele não vai lá pegar. Não vai lá pegar, ele não vai lá ver o que tem, ele não tem dúvida, ele sabe que tem, ele só ordena. E ponto. Então, é como diz aquele poema do Quem Pensa Enriquece, né? Para de regatear com a vida por causa de 10 cents. A hora que você descobrir que ela vai pagar o preço que você quiser, se você ordenar ela que ela traga, você vai se arrepender de estar sendo uma guerreira, guerreiro. Nós não somos guerreiros, nós somos criadores. Vamos lá. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Esse aqui é grandinho. É isso, nós vamos parando por aqui. E a gente se vê na Muito próxima aula, lindo. pessoal. Combinado.
Beijo, beijo, Dulce, linda. Beijo, Beijo, pessoal. Cris, maravilhosa. Vamos Tchau. criar coisas maravilhosas. Vamos começar a ordenar as coisas chegarem até nós? Sim, E ponto final? simples assim. Simples assim. Beijo. Beijo, gente.